Olá, sou o professor Antônio José Lopes, educador matemático, e eu estou aqui para contar um pouco da história da Sociedade Brasileira de Educação Matemática e também da educação matemática como área do conhecimento, né? Essa iniciativa vem no bojo das comemorações dos 200 anos da ciência no Brasil, né? Então, o nosso ponto de partida, para aqueles que não conhecem, né, são os anos 1930, quando um grupo de professores do Colégio Pedro II, com destaque para o professor Euclides Roxo, Cecil Thierry e Júlio César Melo Souza, que ficou conhecido como Malbatã, autor do clássico O Homem Calculava, eles fizeram mudanças profundas no currículo de matemática do Colégio Pedro II, que servia como referência para os currículos de matemática no Brasil inteiro. Era como se fosse os parâmetros curriculares nacionais ou a BNCC, né? Naquela época, início dos anos 1930, a matemática ela era muito fragmentada, né? Tinha um curso de álgebra aqui, de geometria ali, trigonometria, matemática comercial, aritmética, né? Como se fossem disciplinas independentes, né? Então, coube a esse grupo de professores críticos e antenados com as mudanças que estavam ocorrendo no mundo todo, no pós-guerra, né? Em especial o movimento da Escola Nova, que se instalou na Europa a partir de 1921, a matemática passou a ser uma disciplina única, né, com a reforma Francisco Campos. Isso ocorreu a partir de 1931. Daí então, o ensino de matemática no Brasil ele seguiu com iniciativas pontuais, alguns programas de formação de professores, liderados pelo professor Manuel Jairo Bezerra, que tinha conexão também com movimentos de pesquisadores internacionais, né? Sendo que no ano de 1955, a professora Marta Souza Dantas, que era do grupo do professor Omar Catunda, na Universidade Federal da Bahia, organizou o primeiro Congresso Brasileiro de Ensino de Matemática. Vale ressaltar que a professora Marta Souza Dantas, já falecida, foi professora emérita da Universidade Federal da Bahia. A professora Marta Souza Dantas também e o grupo do professor Omar Catunda tinham conexões com movimentos que traziam propostas avançadas para o ensino da geometria, né? Eles desenvolveram materiais e defendiam um ensino de geometria pelas transformações e não pelas definições, tal como está no livro Os Elementos de Euclides, publicado, escrito há 2.300 anos atrás. No ano de 1961, o mundo todo, né, e o Brasil em especial, foi impactado pelo movimento da matemática moderna, que é um movimento que nos Estados Unidos tinha como finalidade formar cientistas a curto prazo. Nesse sentido, se fez uma mudança radical, né, no currículo, tentando fazer com que o currículo de matemática fosse mais científico, vamos dizer assim, né? Só que esse movimento foi bastante controverso, durou no Brasil cerca de 15 anos, né? Porque ele trouxe, junto com as suas inovações, teoria dos conjuntos e outros tópicos, né, efeitos colaterais, que foi o aumento, né, dos índices de evasão e repetência, professores com dificuldade de ensinar novos conteúdos que eles não conheciam na sua formação inicial, né? E aumentou a aversão à matemática porque ela tinha uma abordagem, um tratamento bastante árido e desconectado da vida real, sem grandes aplicações significativas, sem atividades e propostas e projetos de natureza interdisciplinar. Então, por volta do final dos anos 70, né, a crítica à matemática moderna, ela chega ao Brasil e ela se fez em várias frentes, né? Todas elas tendo como foco a significatividade, né, e mais aprendizagem, por meio de abordagens ditas, né, na época mais avançadas, mais modernas, como o foco na resolução de problemas, o uso da história da matemática, aplicações, a modelagem, o uso de materiais manipuláveis e jogos, entre outras, né?
atente para o fato que nós estamos falando no final dos anos 70. O que está acontecendo no final dos anos 70? A ditadura militar está agonizando, né? Então, no Brasil todo, existem movimentos, né, de luta pela democracia, pelo fim da ditadura militar, pelas eleições livres, né, eleições diretas, e por uma Assembleia Nacional Constituinte que se consolidou no ano de 1988. Bem, é esse pano de fundo que levou à fundação da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, conhecida como SBEM por uns, SBEM por outros, né? Que é um desdobramento dessas lutas, né? Nessa época, o que está acontecendo? O Brasil já tem algum destaque internacional por meio dos trabalhos e das proposições do professor Ubiratã D'Ambrosio, né? Falecido no ano passado, em 2021, que foi professor emérito da Unicamp, criador do primeiro programa de mestrado de formação de professores de matemática e ciências, com sede na Unicamp, apoio da Organização dos Estados Americanos, que produziu cerca de 80 trabalhos acadêmicos que se espalharam pelo Brasil e pelos países da América Latina. Então, nós já tínhamos aí um caldo de cultura. O professor Ubiratã D'Ambrosio já tinha deixado as bases daquilo que se chama hoje de programa etnomatemática, né? Que foi realmente uma mudança de paradigma em relação a como se vê a matemática científica, né? Então, nós já o tínhamos como uma personalidade brasileira respeitada no mundo todo. O Ubiratã tinha sido, em 1984, um dos conferencistas do encontro Congresso Internacional de Educação Matemática, que se realiza a cada 4 anos. Naquela época foi na Austrália, né? E o mundo todo está querendo ouvir e ver os trabalhos de pesquisas em torno de etnomatemática, criado pelo Ubiratã, mas consolidado por uma grande comunidade. Podemos destacar naquela época o professor Eduardo Sebastiani, da Unicamp também, que era um especialista, que era um professor de matemática pura, mas um especialista em história da matemática, e também se dedicou muito, né, inclusive com trabalho de campo em comunidades indígenas, à etnomatemática, né? Como nós estamos falando do professor Ubiratã, vale destacar que ele ganhou todos os prêmios importantes, né, relacionados à educação matemática, dentre eles a medalha Felix Klein, por muitos considerado o Nobel da educação matemática. Na mesma época, ou seja, início dos anos 80, um grupo de Recife, ligado a um programa da Universidade Federal de Pernambuco, que pesquisava psicologia cognitiva, publicou um artigo de impacto internacional, chamado Na Vida 10, na Escola 0. Esse artigo ele inaugurou uma corrente conhecida como Mat Street, ou seja, matemática da rua, que tinha alguma conexão com etnomatemática, mas que agregou as pesquisas em psicologia cognitiva. Então, nessa altura, eu estou falando nos anos 1984, 1985, o Brasil já despertava muita curiosidade no mundo todo, e os pesquisadores do grupo de Recife, liderados pela professora, na época, a professora Terezinha Carraer, David Carraer e Ana Lúcia Schliemann, né? Eles já percorriam, davam conferências e em congressos no mundo todo, né? Então, nós estamos falando em 1985, que foi o último ano da ditadura militar, e nessa altura do campeonato, um grupo de educadores que estavam presentes na Conferência Interamericana de Educação Matemática, realizada na cidade de Guadalajara, no México, decidiu organizar aqui no Brasil um encontro nacional de educação matemática, né? Esse Encontro Nacional de Educação Matemática acabou sendo realizado no ano de 1987. E ele foi a semente da Sociedade Brasileira de Educação Matemática.
Vale a pena comentar um pouco sobre a Sociedade Brasileira de Educação Matemática, porque ela teve uma construção assim muito especial para uma sociedade científica, né? Porque ela foi construída de baixo para cima, né? Nessa altura, bom, o primeiro Encontro Nacional de Educação Matemática foi realizado aqui na PUC de São Paulo, no ano de 1985, no ano de 1987. No ano seguinte se realizou na cidade de Maringá o segundo Encontro Nacional de Educação Matemática. O primeiro encontro tinha cerca de 400 pesquisadores, né? Nós já tínhamos uma pesquisa, já tínhamos alguns doutores, a professora Esther Pilar Grossi, fundadora do GEMPA em Porto Alegre, que tinha conexões com o professor Gerard Vergniaud, que é um dos criadores da corrente que a gente vai chamar de Psicologia da Educação Matemática, né? Aqui no Brasil, nós tínhamos uma outra liderança, que era o professor Rodney Bassanese, também reconhecido internacionalmente, que trabalhava na área da modelagem, na modelagem matemática, e havia um conjunto de iniciativas estaduais voltadas para a formação de professores e também para a produção de materiais institucionais. Eu destacaria aqui o PREMEM, coordenado pelo professor Biratanda Ambrosio e pela professora Maria Gazeta. O projeto Fundão, liderado pela professora Maria Laura Mozinho Leite, também professora emérita da UFRJ, né? O Centro de Educação Matemática, aqui em São Paulo, liderado pelas professoras Ana Frank, Lucília Bechara, Manúcia Lieberman, entre outras iniciativas. Esses programas, espalhados todos pelo Brasil, eles tinham um suporte do subprograma Educação para a Ciência, tá? Que é um programa de apoio ligado ao PADCT, Programa de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, nós já tínhamos uma comunidade. Isso daí é uma questão bastante importante para a gente compreender o que foi a construção da educação matemática. Bem, e por que uma Sociedade Brasileira de Educação Matemática? Bem, para muitos, o problema da crise do ensino da matemática se dava pelo fato de que a matemática não era feita para todos, mas isso ia na contramão de estudos matemáticos, sociológicos, filosóficos, pedagógicos, né? Que iam na via contrária. Sim, matemática para todos, é um movimento matemático for all, matemática para todos, né? Que dizia que todos têm direito a aprender matemática e todos podem aprender matemática, né? Dessa perspectiva, começa a se discutir o que leva às dificuldades na aprendizagem da matemática. Então, se eu olhar só para a matemática, estudar, demonstrar teoremas, essa é uma maneira de ver. A outra maneira é ver os aspectos psicológicos, os aspectos sociais, os aspectos antropológicos, filosóficos e pedagógicos que determinam o sucesso ou o fracasso do aluno na escola. Então, começa a se formar uma comunidade que entende que a matemática tem um objeto próprio de estudo, né? E a partir da fundação da SBEM, da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, a gente constrói uma comunidade, né? Então, nessa altura, em 1984, nós já temos o primeiro programa de mestrado que estava centrado na Unesp de Rio Claro, e que hoje é um programa de doutorado de reconhecimento internacional, né? E nós temos cerca de 80 programas de mestrado e doutorado espalhados pelo Brasil hoje, e mais umas 30 publicações, revistas reconhecidas pela CAPES, né? E uma vasta produção e uma comunidade de mais de 10 mil mestres e doutores em educação matemática, pesquisando, desenvolvendo projetos, dando assessoria às secretarias de educação e assim por diante, né? Voltando para a questão do processo de construção da Sociedade Brasileira de Educação Matemática, né? Ela é resultado de um processo radicalmente democrático.
é uma instituição, como eu já disse, é uma instituição que foi construída de cima para baixo, opa, de baixo para cima, né? E o estatuto levou 1 ano para ser construído, em 9 reuniões nacionais entre 1987 e 1988, até a fundação da SBM em Maringá em 1988. De lá para cá, nós realizamos 13 eventos, o 14º será realizado agora em dezembro, eventos realizados em São Paulo, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Sergipe, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia, Paraná novamente, em Curitiba, São Paulo novamente, Cuiabá, e agora nós vamos fazer um evento virtual coordenado pelos estados do Acre, Amazonas, Amapá e Ceará, né? A Sociedade Brasileira de Educação Matemática, ela é uma sociedade com mais de 10 mil filiados no Brasil todo, tem várias publicações para vários públicos, né, para o professor que está lá no chão da escola, para os pesquisadores, para os futuros pesquisadores, né, e ela atende a vários níveis. E ela caminha lado a lado com as sociedades científicas nas lutas pela democracia, nas lutas em prol da educação de qualidade para todos, né? E a gente fica feliz de saber que a comunidade científica, a comunidade educacional venha a conhecer a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Então, parabéns a todos os cientistas do Brasil pelos 200 anos da ciência no Brasil, e que a próxima reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência seja um sucesso, como sempre foi. Fica aqui um abraço de um representante dos educadores matemáticos para todos os pedagogos, professores e cientistas brasileiros.